Olá pessoal, meu nome é Raquel das Flores, eu tô aqui para gravar para você sobre o último vídeo, né, que eu coloquei sobre o Pablo Marçal, sobre a visão que eu tive, né, dentro da espiritualidade, da minha espiritualidade, e que eu quis compartilhar aqui na internet. E por que que eu tô gravando esse vídeo hoje aqui? Porque foi um vídeo que viralizou e foi um vídeo que foi muito atacado, que eu recebi ameaças, minha filha recebeu ameaças, eu recebi um monte de mensagens extremamente agressivas, inclusive a minha pessoa, e com assuntos que não tinham nada a ver, com assuntos de até mesmo que falam de uma desqualificação da mulher, né? Porque em um determinado momento eu recebi críticas à minha imagem, ao fato de eu estar com um batom vermelho, porque na cabeça de algumas pessoas e até mulheres, tá? Porque eu recebi mais de uma crítica relacionada a isso. Não tem mal você dar a sua opinião, mas você atacar uma pessoa, eu acho muito indelicado, né? E eu recebi críticas, para ficar assim bem claro do que eu tô falando, eu recebi críticas de eu estar usando um batom vermelho no sentido de eu ser prostituta, de eu estar ali gravando um vídeo falando da espiritualidade, falando de uma visão que eu tive, como se eu quisesse procurar homens na internet, e foi muito horrível, né? Em determinado momento eu recebi mensagens dizendo que sabiam onde minha filha estudava, para eu tomar cuidado, mensagens insinuando que eu tinha algum interesse no Pablo Marçal ser eleito em São Paulo, como se eu estivesse fazendo uma política aqui, e como se eu tivesse com interesses, com segundas intenções dele ser eleito, né? Como se eu estivesse fazendo uma campanha política. E não foi nada disso, né? Eu vi que as pessoas não, realmente, assim, isso é uma minoria, tá? Ainda bem. Mas eu me senti com muita vontade de esclarecer alguns pontos aqui, tá? Sobre o batom, eu vou gravar um outro vídeo só sobre isso, porque isso é um pouco mais embaixo, sabe? Quando a gente tenta desqualificar uma mulher pela sua aparência, a gente incorre num erro muito grave, tá? Que eu vou gravar num próximo vídeo. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu marketing, com o meu arquétipo, que é um arquétipo que fala da liberdade de expressão, da gente ser quem a gente é, da gente se aceitar e da gente se mostrar, tá? Mas aqui eu gostaria de esclarecer sobre esse ponto da questão da associação de política com espiritualidade, tá? Porque não foi a minha intenção fazer campanha nem para a direita nem para a esquerda. Inclusive, no início do vídeo, eu disse mesmo que eu não voto em partidos de direita ou de esquerda, eu voto na pessoa, na intenção e na energia que eu sinto da pessoa, tá? Então, só por essa frase já fica bem claro a intenção, bem clara a intenção do vídeo, né? Além disso, não é um vídeo com intenção de campanha política, porque nem eleitora de São Paulo eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, então nem votar na figura do Pablo Marçal eu vou votar, né? Porque eu nem participo das eleições de lá, né? E em momento nenhum eu fiz uma campanha para ele, né? Eu poderia estar falando do Nunes, eu poderia estar falando, né, para falar ali da campanha de São Paulo, eu poderia estar falando do Datena, eu poderia estar falando de várias pessoas, né? Por acaso eu escolhi o Pablo Marçal porque eu tive uma visão com relação a ele e eu quis expor isso aqui. E também me chamou um pouco a atenção a guerra que se está fazendo, né, que se existe entre direita e esquerda, e toda essa manipulação que fazem, né, de uma lavagem cerebral mesmo, no sentido de colocar uma pessoa contra a outra o tempo todo, né? E o que eu achei engraçado é que tanto o meu vídeo não é de política, né?
e que eu recebia comentários me chamando de bolsonarista e recebi comentários me chamando de esquerdista ao mesmo tempo. Então aí eu falei, nossa, bugou minha mente. Eu falei, nossa, como que eu posso ser esquerdista e bolsonarista ao mesmo tempo? Tem alguma coisa aqui que não tá batendo aqui, né? Mas, enfim, cada um fala o que quer falar, né? Agora, eu acredito que a gente tem que manter o respeito, que a gente tem que manter a integridade, que a gente tem que fazer críticas construtivas e não críticas destrutivas e agressivas, né? Críticas que vão ali com a intenção de te amedrontar, com a intenção de desmoralizar, né? De jogar a tua imagem na lama, né? Só por você ser mulher e usar batom vermelho, então você não pode falar de espiritualidade. Você não tem uma espiritualidade, você não pode, entende? Então, assim, isso fala muito, isso vai muito ao encontro de questões de preconceito de gênero, de preconceito religioso, enfim, diversos preconceitos regionais, enfim, que eu vou falar adiante, porque eu acredito que é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, tá? Mas eu queria deixar bem claro a minha posição aqui de falar sobre a espiritualidade livre dentro do espiritualismo crístico, tá? E da minha visão. E em momento nenhum fazer campanha para um lado ou para o outro, tá? Inclusive, eu tô desenvolvendo uma análise dentro do marketing quântico, do marketing espiritual, né? Que é o marketing que leva em conta programação neurolinguística, programação intelectual, neurocientífica, que eu identifiquei ali na palestra que eu assisti do Pablo Marçal. E eu gostaria de falar mais sobre isso, inclusive no último debate que teve, que para citar, né, a campanha lá em São Paulo, que o Nunes chamou ao vivo, né, chamou o Boulos de cheirador. Isso foi uma estratégia de marketing, uma estratégia de marketing neurocientífico que ele usou. Eu gostaria muito de falar isso aqui no canal e falar mais sobre a associação dessa interferência energética, frequencial, espiritual, mas eu fiquei com receio eu fiquei pensando, eu ainda estou pensando se eu deveria falar mais sobre isso ou não, porque foi tanta agressividade, foi uma energia tão densa, que foi a primeira vez que isso aconteceu aqui no canal, e eu fiquei bem, assim, com uma energia bem densa, porque é muito chato você ficar recebendo mensagens de, veja bem, não tem problema da pessoa discordar de você, ou ser até, não sei, achar que você está associando com política e até falar, não gostei do vídeo por causa disso. Ok, até aí ok. Agora você xingar, você querer desqualificar a pessoa, ameaçar a sua família, eu fiquei realmente assim incomodada com isso. Mas aí eu fiquei pensando, ainda estou pensando, e eu também acho que a nossa voz não pode se calar, né? E eu tenho consciência tranquila que eu não estou aqui representando nenhuma instituição religiosa, nenhuma instituição filosófica, eu não estou dentro de um segmento religioso para indicar determinadas coisas, né? E isso me fez refletir, por isso que eu gravei esse vídeo, pelo seguinte, nas últimas eleições presidenciais, eu vi muita associação indevida entre a espiritualidade e a política, né? E que foi o que eu não fiz aqui. Mas eu vi muita coisa sendo feita, por exemplo, até relacionado ao Bolsonaro, né? Eu vi um médium, que é o Divaldo Franco, falando que ele era um predestinado. Eu vi pastor evangélico dizendo que, fazendo o sinal que eles faziam, né, de sinal de arma,
no Bolsonaro, eu vi também pessoas assim, que eram representatividade religiosa fazendo o sinal do L lá do Lula para votar no Lula, enfim, confundindo muito as coisas, e eu acredito que isso é muito perigoso, porque a gente tende, quando a gente faz essa ligação, a gente tende muito a entrar num caminho da teocracia, né? E o que é a teocracia? É quando a gente acredita que uma religião ela é melhor que a outra religião e que determinada política ela vai estar favorecendo determinada religião, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre espiritualidade e quando a gente fala de política, né? E aí, por isso que eu quis também deixar bem claro que aqui eu não represento nenhuma espiritualidade específica, nem nenhum centro religioso ou alguma religião específica, né? Apesar de ser espírita kardecista, eu hoje me considero, quer dizer, tive uma trajetória, né, dentro do catolicismo, dentro do espiritismo kardecista, frequento um centro aqui no Rio de Janeiro, dentro do espiritismo kardecista, mas eu me considero com a espiritualidade crística, ou seja, aberta a diversos segmentos religiosos, inclusive evangélicos, cristãos. Então, é importante que a gente diga isso, e o fato de eu ter uma espiritualidade livre só corrobora com essa minha intenção, tá? Então eu queria deixar bem claro que eu não estou dizendo aqui que um partido é melhor que outro partido, que um candidato é melhor que outro candidato, até porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Apesar de eu ter tido a visão sobre o Pablo Marçal, quem garante que ele, quando, né, se realmente se comprovar aquilo que eu senti, que eu intuí, que eu vi, né, espiritualmente, quem garante que ele vai seguir o caminho de luz? Tomara que sim, a gente torce para isso acontecer, mas quem disse que ele vai conseguir seguir o caminho de luz dele, né? A gente não sabe. Então, é importante que a gente deixe isso muito claro para não cair num campo tendencioso, num campo perigoso, num campo ali que fica flertando com uma ideia de que uma religião é melhor que a outra, ou que um político é melhor que o outro, ou que nós estamos fazendo campanha política, né? E inclusive com interesses escusos, né? Que foi o que me acusaram. Então é importante que eu fale sobre isso, que eu explique, né, isso para você. Eu gostaria muito de falar sobre a campanha, né, que está acontecendo, até aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente infelizmente não tem uma grande expressividade nessa parte, né, da eleição, e também não temos uma grande expressividade no marketing aqui, quântico, espiritual, no marketing ali neurocientífico. A gente aqui ainda está na velha política, talvez, né? E eu achei interessante trazer esse caso do Pablo Marçal, não somente por causa da visão que eu tive, mas porque ele está usando claramente o marketing neurocientífico na campanha dele. Esse marketing que fala das frequências, que fala da astrologia, que fala da energia, né, que fala da PNL, programação neurolinguística. Inclusive, os seguidores me falaram que o Hélio Couto, que um grande mestre, um grande sábio dessa parte de mecânica quântica e física, estudos, né, da alquimia, estudo do taoísmo, enfim, ele já foi mestre do Pablo Marçal, ou seja, só contribuiu com a visão que eu já tinha dele, né, dessa associação dele com esse tipo de energia de marketing. Então, eu vou pensar aqui se eu continuo abordando esse tema, se eu trago análise de outros candidatos também para a gente falar. Deixa a sua opinião se você acha que eu devo continuar falando sobre essa parte, ou se eu volto à programação normal da astrologia e da numerologia simplesmente, e dos florais. E a gente se vê no próximo vídeo, porque esse sim
eu preciso falar. Esse vídeo de hoje foi só um esclarecimento sobre essa questão política. Agora, essa questão do batom e a associação à prostituição para desqualificar a mulher é uma coisa que a gente não pode mais admitir nos dias de hoje. A gente está em 2024 e pior, esses comentários vieram de outras mulheres. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, tá bom? Eu vou falar no próximo vídeo. Um beijo, fica bem.